então iniciar o debate presencialmente. A primeira questão a ser colocada é: qual é o papel da arquitetura no desempenho dos edifícios? Vamos seguir sempre a mesma ordem, portanto, começando à minha direita. Para ilustrar cada resposta, pedi a cada convidado e a cada participante que trouxesse uma imagem que, no fundo, vai estar de fundo para cada resposta. Esta imagem inicial, no entanto, foi elaborada por nós, ou foi trazida por nós. Isto é um esquema do Stephen Behring, em que, no fundo, antigamente os edifícios assentavam sobretudo no projeto de arquitetura e na definição da arquitetura, e depois tínhamos os sistemas passivos. Hoje em dia, ou esperamos já estar a passar por esta fase, temos a pirâmide totalmente invertida. Portanto, o grosso do desempenho é assegurado por sistemas ativos, e o trabalho que temos de fazer é, no fundo, voltar a inverter novamente esta pirâmide e procurar fazer com que o desempenho dos edifícios seja assegurado primeiramente pelo bom projeto. E o bom projeto aqui não é só o projeto de arquitetura, é a integração numa lógica interdisciplinar de todos os intervenientes no projeto. Este foi só o meu pequeno contributo. Passo agora a palavra ao Germán Velázquez. Qual é o papel da arquitetura no desempenho dos edifícios? Hola, buenas tardes, gracias. En primer lugar, perdón porque voy a hablar en castellano, no sé portugués, lo siento. En cuanto a la pregunta, bueno, sin duda la arquitectura es el pilar fundamental para poder hacer edificios pasivos o de consumo casi nulo. La principal diferencia que encuentro yo a día de hoy con hace, por ejemplo, 10 años, es que a día de hoy tenemos unas herramientas, en este caso el PHPP y algunas otras, que son muy sencillas de usar. Y desde un momento muy inicial del proyecto, a cualquier arquitecto nos permiten muy rápidamente valorar el interés o la eficiencia de las medidas que estamos proyectando. Es decir, yo desde el momento que hago un pequeño croquis, 4 rayas para hacer una vivienda, por ejemplo, puedo ir viendo qué va a ocurrir si aumento las ventanas, por ejemplo, a sur, si implemento el aislamiento. Es decir, voy a ir viendo qué pasa con las medidas pasivas y la eficiencia. Esto me va a permitir ir valorando también económicamente cuáles son las medidas más interesantes, poder tener un proyecto a un nivel muy básico, ya sabiendo que su eficiencia va a ser máxima. Esto hace 10 años no nos pasaba. Teníamos que esperar a tener un proyecto casi desarrollado para que los ingenieros pudiesen decirnos, bueno, ahora vamos a meter una caldera de alta eficiencia. Realmente ahora yo lo que veo es que los arquitectos tenemos una herramienta muy potente, muy fácil de usar, que somos arquitectos, claro, no somos ingenieros, necesitamos que sea muy fácil y realmente nos está dando bueno, pues pie a que podamos hacer edificios pasivos de una manera sencilla y accesible. Obrigado, Germán. Vou passar... Está aí outro microfone. Ao Fausto Simões, a questão continua a ser a mesma. Qual o papel da arquitetura no desempenho dos edifícios? Boa tarde a todos. Eu vou pegar naquele esquema que o João Leão apresentou, não sei se está a ouvir. Ir um pouco mais longe, pondo no centro o homenzinho, nós, como o corpo e a sua primeira fronteira. Depois a segunda é do vestuário. 2. A terceira é da casa, das agregações das casas, do meio edificado. A quarta é da sociedade. E a quinta, finalmente, portanto, é a da esfera da sociedade e a última é a da ecosfera. Este homenzinho, se for colocado numa latitude elevada do norte da Europa, está num clima frio. Eu compreendo que nesse clima
ganha uma relevância especial, clima que além de frio, tem pouco sol, ganha uma relevância especial aquilo que se chamam as medidas de conservação. E isso acontece nas primeiras passifalces, vieram do norte, vieram do frio, digamos assim. São casas super isoladas e super vedadas. Isto faz-me lembrar estou a ver a imagem de uma pessoa, um homenzinho, tal homenzinho, em mangas de camisa dentro de uma caixa hermética mecanicamente ventilada. Portanto, neste caso eu até posso compreender, embora não goste desta situação, posso compreender que a arquitetura tem um papel menor, porque o problema é o pormenor, são os pormenores de isolamento e os pormenores de estanquicidade. Vimos ontem, eu fiquei um bocado surpreendido com o workshop da porta ventiladora, chegando-se à conclusão que um dos compartimentos aqui deste edifício tinha 30 renovações por hora e não se conseguiu, depois de dar tudo o que estava à vista, não se conseguiu passar das 18 renovações por hora, 50 pascais. Depois ainda fico mais surpreendido quando verifico que o regulamento, a RCCTE, recomenda ou exige 0,6 renovações por hora a 50 pascais. Agora, quando o nosso homenzinho passa para um clima mediterrâneo, para uma região mediterrâneas, já não é o frio. Não é o frio que está em questão. Não só o frio, mas também o calor. É a grande diferença. É um frio mais moderado e há, além disso, o verão. É um clima misto e ensolarado, não ensolarado. Portanto, a conservação, isolamento mais vedação contra as infiltrações, tem importância, mas se podemos cair nos exageros do isolamento e ter problemas no verão. Além disso, há o solar passivo no inverno. E depois disso, há todas as estratégias de verão, que são 7 estratégias, ao contrário das de inverno são 3, que tornam a arquitetura muito mais complexa, e aí o papel da arquitetura é importantíssimo. Não nos esqueçamos, basta lembrar, que as grandes decisões de projeto sobre a forma e a exposição, são tomadas no início do projeto de arquitetura. Portanto, eu como mediterrâneo, estou a pensar nisso. Veja o caso, eu estive em Porto Santo, há pouco tempo. Ao mesmo tempo, o meu filho estava na Suíça, em Chaux-de-Fonds, que é a terra do Corbusier, por sinal. Nessa altura, qual era a temperatura? Nevava em Chaux-de-Fonds, outubro. E o que é que acontecia em Porto Santo? Qual era a temperatura à noite em Porto Santo? Podem imaginar, não sei se alguém imagina, 20 graus. E qual era a temperatura de dia? 20 graus. Digam-me, que isolamento é que é preciso para uma casa que tem 20 graus durante todo o dia? Isto era no verão. Então e no inverno? No inverno não baixa dos 12. 12, 18. Portanto, somos um país pequeno, mas com um clima muito diverso. Eu não posso dizer que é mediterrâneo, porque já o Orlando Ribeiro dizia que havia Portugal, o Atlântico e o Mediterrâneo. Mas a arquitetura aqui tem um papel muito importante e os arquitetos têm que agarrar nesse papel. Depois há as outras exigências, e nas outras exigências vêm os equipamentos, não é? É claro que é preciso o fotovoltaico, o aquecimento solar e outras exigências que vêm com o aquecimento global. Aquecimento global esse que vai agravar as questões de verão e vai atenuar as questões do inverno, mas vai levantar novos problemas para a arquitetura, como seja o aproveitamento da água devido à aridez e depois a proteção contra os fenómenos extremos.
arquitetura metida a fundo nesta questão. Agora pergunta-se, porquê que os arquitetos em Portugal, a maior parte deles, eu penso que não estão sintonizados com estes problemas? Para mim, a resposta foi dada por um arquiteto americano, Richard Neutra, de que falou há bocadinho. O Richard Neutra diz ele que, isto já foi há mais de 50 anos, mas eu continuo a ser válido, diz ele que os arquitetos não se preocupam nisto nas escolas porque são arquitetos euclidianos. O que ele queria dizer? Só pensam na forma, na geometria e no visual do edifício. Não entram com a outra experiência que é multissensorial. E quando se entra com essa experiência multissensorial, então vamos parar a estes problemas e vamos entrar a fundo neles. Portanto, há uma questão, há um problema com as escolas de arquitetura, e enquanto as escolas não ultrapassarem esta barreira, continuamos a formar arquitetos que só por si próprios não vão conseguir dar a volta, porque não é depois na sua atividade profissional que eles vão conseguir ultrapassar este problema. E portanto, para já era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. A mesma questão para o João Paulo Cardielos. Boa tarde a todos. Eu começo por dizer que considerei particularmente feliz a escolha do diagrama do Stefan Behring que o João Gavião mostrou no princípio. E talvez comece pelo que ia dizer no fim, que é exatamente a continuação disto. Aquele diagrama, que é um diagrama desenvolvido num dos ateliês mais reputados de engenharia do mundo, a Ovarup, serviu de pretexto a um arquiteto sul-europeu, Iñaki Ábalos, um catalão, que eu penso que muitos de nós conhecerão, serviu-lhe de pretexto para escrever um artigo em 2009 chamado A Beleza da Sustentabilidade. E basicamente ele dizia exatamente o que o João nos esteve aqui a dizer. Invertemos a pirâmide e estamos a trabalhar ao contrário. E a arquitetura cumpre hoje a obrigação de recuperar o processo e de repor a base da pirâmide na responsabilidade específica do desenho da arquitetura. É isso que a arquitetura tem de fazer pela eficiência dos edifícios. A arquitetura tem a responsabilidade, e eu diria em exclusivo, de fazer a leitura geoclimática dos contextos, dos territórios onde atua. Foi muito bem explicado aqui pelo professor Fausto. Tem de ser capaz de explorar naturalmente as geometrias da forma, na procura da geometria solar passiva, do desempenho bioclimático, e só a partir de uma base estável e sólida desse tipo poderá almejar, no conjunto com as outras especialidades e com os outros técnicos e com o desenvolvimento do processo, poderá almejar a ter resultados verdadeiramente eficientes. Se nós destruirmos à partida esta base larga em que assenta a verdadeira essência da arquitetura, que é a relação com o contexto e com a geoclimática do lugar, a arquitetura não está a cumprir bem as suas funções. Talvez haja, de facto, problemas com uma parte da leitura e a mediatização da leitura que as escolas fazem do valor do desenho hoje e pela forma como se tem mediatizado alguns resultados da arquitetura. Mas, de facto, na essência, a arquitetura deve fazer isto pelos edifícios. Agora, eu quero acabar, e a imagem tem particularmente a ver com isto, a arquitetura não deve limitar a sua capacidade experimentalista. Eu não gosto da ideia, e isso é a resposta seguinte, a pergunta seguinte, que a arquitetura eficiente deva ter uma imagem excêntrica. Acho é que ela não pode abdicar de experimentar e de encontrar soluções, porque a arquitetura é uma disciplina de síntese. Síntese de conhecimentos específicos e articulação com conhecimentos especializados de outras áreas disciplinares que nos são caras e gratas e indispensáveis para alcançarmos os nossos resultados. Claro que partilho dos comentários que foram feitos em relação a outros pequenos detalhes. Primeiro dizendo que hoje os detalhes não são só sofisticação, são indispensáveis. Temos tecnologias e sistemas construtivos fabulosos para tornar eficientes os nossos edifícios. Temos é de os saber usar. E depois também temos de saber gerir a autonomia ou a estanquicidade para saber se a nossa arquitetura é um Tupperware ou se é de facto um ambiente interno que se relaciona com o ambiente externo e que permite uma gestão inteligente por parte dos seus utilizadores. A arquitetura tem a obrigação de equilibrar, estabelecer um bom balanço entre todas estas condições. E só ensinada desta maneira, penso eu, cumpre os seus verdadeiros propósitos.
Obrigado. Francisco Moita. Obrigado. Está ligado. Ora, muito boa tarde a todos. Eu estou inteiramente de acordo, evidentemente, com tudo aquilo que foi dito até agora, e gostaria de juntar mais qualquer coisa. É evidente que o design da arquitetura é fundamental para a eficiência e para o conforto. Eu, como arquiteto, devo dizer, evidentemente, preocupo-me com a eficiência energética, sempre me preocupei com a eficiência energética nos meus projetos. Mas, como arquiteto, eu refiro sempre isto, o meu mote, a minha preocupação fundamental foi sempre fazer uma arquitetura confortável. É claro que uma coisa está ligada com a outra. Para fazer uma arquitetura confortável neste clima ou num outro qualquer, eu tenho que abordar a problemática da energia. Nós temos uma compreensão deturpada do que é a arquitetura. Nós, público consumidor, mas muitos arquitetos. E isso vem de um facto, já agora, que eu gostava de mencionar, vem do facto de nós desprezarmos, em primeiro lugar, se tentarmos comparar um livro de teoria da arquitetura ou de história da arquitetura do século XX, nós chegamos à conclusão que toda a literatura, e eu farto-me sempre de comparar em todas as línguas, toda a arquitetura refere a este tipo de edifícios. Não há livros de arquitetura sobre, ou são raríssimos, obras profundas, não há livros de arquitetura sobre a arquitetura e os princípios da arquitetura vernacular. E, por outro lado, também acho que o nosso ensino da arquitetura, eu tive a sorte de ter tirado o curso na Alemanha, em 1972, tivemos a grande crise económica, andava-se de patins e de bicicleta nas autoestradas, e na minha faculdade começou-se a abordar imediatamente, andava-se de patins e de bicicleta, porque os carros estavam proibidos, para os mais novos que não sabem, os carros estavam proibidos de andar ao fim de semana nas autoestradas. Abordou-se imediatamente, isto na década de 70, abordou-se imediatamente a problemática, e era uma faculdade que abordou imediatamente também as raízes da arquitetura vernacular. Ora bem, nós pensamos hoje em dia que a arquitetura é isto que aqui está. Ora bem, estes edifícios que são todos muito conhecidos e são emblemáticos da cidade de Lisboa, todos eles são profundamente desconfortáveis, todos eles têm grandes problemas, um deles até teve que ser fechado e teve que ser evacuado, não é? E teve que ser, enfim, completamente remodelado. Todos eles têm grandes problemas de falta de eficiência, mas todos eles são clonáveis no sentido em que todos eles são publicáveis. E nós temos esta noção errada de que isto é que é a arquitetura. Ora, a arquitetura esta arquitetura é uma arquitetura muito predadora, é uma arquitetura que não nos dá conforto, e é a arquitetura que é a arquitetura vigente. Costuma-se dizer que a arquitetura é sempre o reflexo físico da organização de uma sociedade. E nós podemos ver, de certa forma, pelo menos nos anos 80, que foi quando estes edifícios foram feitos, o que é que estes edifícios refletem sobre a organização da nossa sociedade nessa altura. Nos anos 80, a Comunidade Europeia começou a dar uma série de publicações cá para fora, com métodos, inclusivamente com a divulgação de métodos simplificados de cálculo, que deveriam ajudar os arquitetos a calcular, a fazer cálculos muito simples. E estes edifícios que aqui estão, nenhum deles respeita esses princípios. Portanto, devemos rever os nossos conceitos. Isto não é a arquitetura que nós devemos ter para o nosso futuro. Eu depois desenvolvo este tema um bocadinho mais nas outras intervenções. Muito obrigado. Manuel Duarte Pinheiro. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sendo o último a falar, tem várias vantagens e eventualmente até pode ser mais ou menos provocatório. Por acaso há aqui uma estratégia diferente, eu escolhi um pequeno exemplo para começar, eventualmente para acabar a uma escala diferente, e partilho muita desta opinião em relação à questão da forma e do desempenho, ou seja, mas que eu acho que são só duas dimensões. Ou seja, hoje em dia muitas vezes há o privilégio das coisas simples e da forma, às vezes analogicamente até é descrito em alguns sítios da literatura como o fator wow, que chama a atenção, que normalmente traduz-se depois no fator ui.
ui, porque foi a minha carteira, ui, porque eu não tenho conforto, ui, porque não tenho sítio para arrumar as coisas, ui, porque eventualmente não sei como é que eu saio da minha casa com o trânsito que tenho. Ou seja, ficamos aqui um bocadinho em relação a isso. Eu queria dar basicamente, em relação à arquitetura, eu acho que, e chamar a atenção também em relação a um aspecto que é, às vezes, e eu sendo engenheiro, se calhar acabo por valorizar muito o cálculo, mas há trabalhos e às vezes muitas vezes fazia-se boa arquitetura e eventualmente não se precisava de fazer grandes cálculos, nem se tinha um Excel naquela altura. Eventualmente, desde o Vitruvius ou outros, como se lembram do grande Vitruvius, Green Vitruvius, e eu fiz um exercício com uma pessoa que está aqui na sala, que fez uma tese de mestrado em arquitetura, não sei se ele se quer levantar, ou o João. João, queres-te levantar? Faz favor de levantar. A seguir vão-se levantar o público todo, não pensa que isto não há falta de exercício. Em que fizemos um exercício de pegar nos grandes autores, eventualmente desde o Álvaro Alto até o Cisa Vieira, o Souto Moura, e pensar se em alguns casos deles, eles de facto a arquitetura deles também não tinha, para lá da forma, do respeito da integração, não tinha um excelente desempenho. O que mostra que quando quer, eventualmente tem um excelente desempenho. E por isso a arquitetura, do meu ponto de vista, é a integração, por um lado, daquilo que é o desafio, a integração do ponto de vista daquilo que é o desempenho e a integração também, muitas vezes, daquilo que pode ser, porque a arquitetura, para lá da dimensão energética, e que é absolutamente essencial e que assenta na componente passiva, tem também uma componente do ponto de vista não só de desempenho, mas também de inspiração. O exemplo que eu trouxe é uma casa que foi desenvolvida, uma pequena reabilitação em Olhão, nomeadamente, que usa a noção dos terraços, a massa térmica e aproveita os materiais locais e que simultaneamente chama-se Casa da Modesta. Não sei se isto tem a ver alguma... É assim, isto não, está a passar uma agenda em relação à minha afirmação, isto não é nenhuma provocação em relação a nenhum arquiteto em particular. Okay. Bem, eu achei piada a sua provocação de pôr o edifício do técnico lá, para o qual eu tenho batido também, mas não vou reagir. E esta casa, eu acho que, do meu ponto de vista, de forma simples, e isto também é a preocupação de trazer que em Portugal nós temos, eu poderia ter escolhido para ali dezenas e centenas de exemplos absolutamente fabulosos, alguns dos quais de pessoas que se calhar estão aqui nesta sala, em relação a esta componente. Eu acho que esta sala representa um bocadinho a ligação em relação à natureza, e numa lógica em que hoje em dia as pessoas e os edifícios, a pessoa não está no centro, mas está a natureza, está o ambiente e está a outra dimensão. E tem uma particularidade eventualmente importante. Ela é absolutamente inspiradora, é um espaço até de reflexão, com uma imensa atividade, e foi uma casa que, do ponto de vista depois dos prémios mais tradicionais, acabou por ganhar uma série delas em relação a interessante. É simples, integra, e por isso eu acho que a capacidade em que a forma integrar o desempenho e dar resposta à funcionalidade é provavelmente, para mim, a melhor explicação da minha perspectiva do ponto de vista da arquitetura. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais algum comentário que queiram fazer, mas se calhar podíamos avançar para o tema seguinte. E ir aprofundando esta temática. Portanto, no tema seguinte, isto é uma pergunta que é aqui colocada um pouco de forma provocatória. Como deve parecer um edifício eficiente? Ou será que isso é algo que conseguimos ver à vista desarmada, que aquele edifício tem um melhor desempenho que outro? Como o exemplo do Francisco Moita, há edifícios que saltam aos olhos, que têm um mau desempenho. Mas aqui a ilustração que eu trouxe é precisamente algo que não se vê. Nós, se fôssemos dotados de imagem termográfica, na nossa visão, conseguimos ver coisas que não vemos através do espectro da luz visível. Portanto, este é um esquema de um arquiteto suíço, do Philippe Rame, em que basicamente ele tem uma citação em que diz que fazer arquitetura não é projetar corpos e formas, é projetar climas, projetar ambientes. Portanto, não se trata de manipular os materiais, o vidro, o betão, o ferro, mas sim de trabalhar com os elementos de ar, de luz e de calor. Portanto, coisas que não se veem. Portanto, daí também este lado invisível dos edifícios que não temos a possibilidade de ver à vista desarmada. Eu peço agora então ao German
faço a mesma questão. Como deve parecer um edifício eficiente? Gracias. Bueno, en mi opinión, un edificio eficiente no tiene que tener una forma o una imagen predeterminada. Los primeros ejemplos Passive House yo creo que ya han quedado atrás, en los que se denotaba o era claro un interés por la alta eficiencia, y puede que fuesen un poquito toscos o que el diseño no fuese el principal motivo en su desarrollo. Por tanto, bueno, en algunos casos podíamos ir de lejos y saber cuál era el edificio Passive House, ¿no? Se reconocían. A día de hoy, bueno, ya tenemos las herramientas informáticas suficientes y sobre todo hemos aprendido lo necesario como para poder hacer cualquier edificio Passive House. Todo va a depender del presupuesto, por supuesto, y de las ganas que tengamos los arquitectos de desarrollar esas medidas. Este edificio en concreto son las 29 viviendas del Soto. Es el primer edificio de viviendas certificado Passive House en España y lo terminamos en julio. Todas estas terrazas, obviamente, no son lo más adecuado para un Passive House. El factor forma, la relación entre la superficie y el volumen, es muy mala. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho trampas. Hemos puesto el aislamiento por detrás y hemos separado las terrazas del edificio, es decir, las terrazas tienen una estructura independiente del edificio, de tal manera que el puente térmico entre terrazas y edificio no existe. Bueno, es un ejemplo, pero con esto quiero decir que podemos hacer cualquier tipo de arquitectura, todo va a depender de las ganas que tengamos de hacerla. Gracias. Obrigado. Fausto. Eu. Se um edifício eficiente é um edifício que satisfaz cabalmente as suas necessidades, certas necessidades, nomeadamente a de conforto térmico, então ele tem que ser desenhado com o clima e não contra o clima. Nesse sentido, podemos ter uma forma compacta e leve num clima frio, ou uma cidade maciça e porosa no Mediterrâneo, uma casa leve e sombreada num clima tropical, etc, etc. Estamos no reino da diversidade e não da paradigmática uniformização do ar-condicionado, salientada por um historiador do ar-condicionado que foi Arsenault. Somos assim conduzidos a uma espécie de regionalismo, não um regionalismo formal, mas substancial, aparentado com aquele sentido do lugar, que em Portugal se chama querença, o sentido do lugar. Existe uma povoação no sul, no Algarve, que se chama querença. Querença, é isso mesmo, sentido do lugar. Melhorando o conforto, sem aumentar a dependência tecnológica e o consumo de energia comercial. A principal objetivo de Victor Olgier, que está aqui nesta imagem, quando fez a sua investigação na Universidade de Princeton, que depois deu lugar a este livro seminal que é o Design with Climate, Desenhar com o Clima, o subtítulo era uma aproximação bioclimática a um regionalismo arquitetural. Apenas uma palavra sobre a integração na arquitetura de sistemas energéticos. Aqui sim, a arquitetura não tem um papel fundamental, mas tem um papel importante de integrar na ordem prática e na ordem sensível esses mesmos sistemas. A VAC, águas quentes solares, painéis fotovoltaicos, etc, etc. Portanto, não estamos nem num formalismo, nem num funcionalismo, mas numa combinação entre a forma e a função, em que uma, digamos, remete para a outra numa circularidade sempre permanente ao longo do projeto, da execução e depois da utilização. Obrigado. João Paulo. Estamos de novo a falar dos mesmos assuntos, mas eu vou tentar acrescentar uma leitura diversa. Este é um edifício de Sauerbruch+Daten, é uma equipa alemã conhecida pela eficiência de desempenho geral dos seus edifícios, até é bastante colorido neste caso.
já agora as torres, os bosques verticais anteriores eram de Stefano Boeri, estão construídos em Milão. O que eu queria dizer ou sublinhar é o que disse antes. Eu não vejo razão nenhuma para a arquitetura eficiente ser diferente ou parecer diferente da outra arquitetura. Ela deve cumprir as tradições académicas, escolares e de gosto de cada arquiteto, de acordo com as solicitações e as exigências de cada sociedade. Isto é absolutamente claro para mim. Detestaria que, no futuro, a minha cidade ou o meu edifício tivesse de mudar só porque tem de ser mais eficiente. Agora, isto não desresponsabiliza os arquitetos e a arquitetura das suas verdadeiras responsabilidades perante a sociedade e o ecossistema. De modo nenhum. E cada vez que evoluímos, cada dia que passa, temos mais conhecimento e mais meios para um desempenho melhor. Eu vou de novo retomar a imagem que nos propôs o João Gavião no princípio, a leitura térmica que ele lamentou que os nossos olhos não permitem, do Philip Ram, e salto diretamente para os vícios ou os riscos da arquitetura de tradição Beaux-Arts, que é basicamente aquela em que radica a nossa escola de arquitetura sul-europeia e a arquitetura portuguesa em particular. É fácil dizer que temos vindo a ignorar os valores primários da arquitetura vernacular, da bioclimática, do lugar, e que estamos reféns da fotogenia e da mediatização da arquitetura. Pois bem, para mim é absolutamente claro que nenhuma fotogenia desculpabiliza a irresponsabilidade. Também faço minha a imagem maravilhosa do German, que trouxe um edifício em que demonstra com uma simplicidade brutal que não há limites para a construção das arquitetónicas da forma ou as geometrias da forma. As tecnologias estão lá para resolver os nossos problemas. O velho drama das pontes térmicas não tem limites, está resolvido, não é? Está resolvido como quase todos os outros problemas estarão resolvidos. Eu diria que neste momento temos a prova aí fora na exposição que os parceiros das tecnologias, dos materiais, estão disponíveis para encontrar connosco as soluções que precisarmos. O que se exige da nossa parte, vontade, empenho e determinação. É aqui que eu coloco a imagem dos edifícios. No lugar da arquitetura que amamos, eu amo imenso a arquitetura portuguesa, e na capacidade de a tornar melhor todos os dias, com muito melhor desempenho. Obrigado. Francisco. Ora bem, como é que deve parecer um edifício eficiente e confortável? Bom, eu acho que deve parecer justamente com um edifício eficiente e confortável. Não há regra nenhuma, não se deve parecer nem com uma maçã, nem com uma laranja. Nós temos aqui 3 exemplos de 3 edifícios. Vamos considerar o Iglo como um edifício apesar de ser de habitação esporádica, vamos considerar, aliás, é considerado na literatura como o objeto mais genial da arquitetura vernacular. Temos aqui 3 edifícios que não têm nada em comum, são completamente diferentes. O local onde um é construído, aquilo é o primeiro arranha-céu solar passivo do mundo, que foi construído por um grande mestre da arquitetura, esse sim, mestre com um M grande, que é construído pelo Norman Foster no final dos anos 90. Temos um edifício no Iémen, uma casbah no Iémen tradicional, que tem 400, 500 anos. Temos um iglo construído provavelmente já há 1000 e tal anos. Bom, qualquer um destes edifícios tem técnicas de construção completamente diferentes, distintas. Qualquer um destes edifícios tem materiais de construção completamente distintos e diferentes. Foram construídos em diferentes épocas e em diferentes climas, mas, no entanto, têm certas coisas em comum. Todos eles conseguem superar amplitudes térmicas de ordem dos 50 graus e todos eles conseguem proporcionar no seu interior temperaturas de conforto da ordem dos 20 graus. Não é? 2 deles são claramente edifícios vernaculares e, por curioso que pareça, este edifício de alta tecnologia, que é constituído, só para quem não conhece este edifício tem 15 enormes jardins
na vertical, estas superfícies de vidro que nós aqui vemos, é um edifício triangular, tem 15 jardins por aí acima, e são estes jardins que fornecem o oxigênio e a purificação do ar. Portanto, o ar é renovado para uma forma absolutamente natural. Cada um destes blocos depois tem um nome, que é uma aldeia, cada um destes jardins depois tem um restaurante, etc. Foi uma grande inovação, porque é que eu digo que ele tem uma raiz vernacular? Uma raiz vernacular porque no final da década de 90 havia uma coligação de esquerda na Câmara de Frankfurt, e quando o Banco do Comércio, este é o Commerzbank, quis construir esta torre, a idilidade, os políticos disseram assim, sim, mais uma torre, já está cheio de arranha-céus e tal. Não, sim senhor, vamos dar autorização, mas vamos desafiar o arquiteto, e este edifício tem que ser um edifício eficiente e tem que ser um edifício muito confortável. E o Norman Foster constituiu uma equipa, aliás, amplíssima e extraordinariamente complexa, desde biólogos até engenheiros, engenheiros agrónomos trabalharam neste edifício. Este edifício tem uma eficiência energética em relação a uma torre congênera da ordem dos 60, gasta menos 60% de energia. Portanto, estamos em presença de 3 edifícios completamente diferentes, todos eles eficientes, todos eles confortáveis, todos eles solar passivos, e eu acho que é assim que a arquitetura eficiente deve continuar e não deve... Porque a arquitetura que é toda igual, que foi aquele primeiro slide que eu mostrei, que é a arquitetura toda em vidro, indiferenciada, vidro em todos os quadrantes geográficos, essa sim é que é profundamente ineficiente e profundamente desconfortável. Obrigado, Francisco. Manuel. Bom, eu continuo um bocadinho no meu seguimento. Eu queria, se calhar, aqui, para juntar, concordando com o que foi dito anteriormente, eu se calhar juntava à noção, no fundo, da arquitetura e eficiência, só explicava um bocadinho a minha diferenciação conceptual para colocar uma outra camada, nomeadamente em relação a isto. A primeira é a diferença que nós devemos entender entre a eficácia e a eficiência. Ou seja, eficácia é conseguimos atingir um objetivo, conseguimos ter um conforto, eventualmente não necessariamente com um uso ponderado de recursos, eventualmente são excessivos, até porque há aquele exemplo fácil que mesmo um relógio avariado, pelo menos 2 vezes por dia está certo, não é? E às vezes acontece que estes edifícios até há alguns dias dão conforto, não é? E o problema é que depois no resto do tempo. Ou seja, o que é para mim uma arquitetura eficiente? E depois como é que isto se mede? Uma arquitetura eficiente é uma arquitetura que tem um bom desempenho, eventualmente com um investimento em termos de recursos ponderado e adequado no seu ciclo de vida. E se eu agora quisesse medir, eu diria assim, bom, nós consumimos em média cerca de 150 kW por metro quadrado ano, eventualmente uma arquitetura que seja eficiente, se falarmos tudo em relação à componente energética, teremos a falar pelo menos 5 a 10 vezes mais baixo. E se olharmos para as passivals, estamos a falar, no limite seria 15 mais 15 de aquecimento e arrefecimento, mas normalmente estamos a falar abaixo dos 10 kW metros quadrados. E muitas vezes esta arquitetura não responde só à energia, e este edifício, nomeadamente, que são as passivals, a ilha, que foram as primeiras, não respondem só à questão da energia, respondem também à questão da água. Que se nós hoje em dia estamos preocupados, se seguissem alguns dos princípios que estão nessa casa, em média nós consumimos cerca de 160 litros de água por dia, e nesta casa, e as pessoas que habitam lá, e aliás temos uma pessoa na sala, não cheira mal, consome cerca de... Peço desculpa, João, não te queria identificar. Consome cerca de 40 litros de água e está ali fresco nem uma alface. Eu não posso dizer isso, porque sou de Lisboa, mas peço desculpa. Não, o que é que se diz em ilha? Fresco nem um ovo mole. Em relação a isso, e que por isso é eventualmente, digamos, eficiente. E o que eu diria era que hoje em dia já tive as nossas casas dos nossos avós, as nossas casas antigas, esta arquitetura vernacular usava os materiais e era de facto eficiente. Eu acho que a arquitetura eficiente são aquela que vai ser eficiente, e eu vou chamar a atenção de uma coisa. Reparem, quando se faz só uma casa ou duas, e eventualmente e a procura de materiais é os custos desses materiais eventualmente são mais reduzidos. E por isso um dos grandes desafios é que a médio prazo estes custos sejam, hoje elas já têm um ótimo balanço, nomeadamente no custo de ciclo de vida, mas ainda podem vir a ter melhor. Eu acho que elas serão eficientes quando
respeitem, no fundo, em relação ao desempenho energético, em relação ao desempenho da água e dos materiais, em relação a esta componente. Há aqui um perigo, que depois eventualmente posso refletir mais tarde, que é, à medida que eu reduzo as necessidades de consumo operacional, muitas vezes a percentagem de energia que eu gasto nos materiais e no resto vai aumentar. Para termos uma ideia, nas nossas casas de construção há vários cálculos, nomeadamente eu tenho feito muitos cálculos sobre isso, o Ricardo Mateus também, na Universidade de Guimarães, também tem feito, e com pressupostos diferentes nós andamos perto. Ou seja, nós basicamente estamos hoje em dia a dizer que os materiais que nós usamos na nossa construção mais usual, em betão ou na outra, correspondem a 10 a 15 anos de operação. Quando nós vamos para as casas passivas, porque se baixa a operação, acaba pelo peso dos materiais e das outras componentes ser eventualmente muito mais significativo. E por isso há desafios, e já foi falado aqui, por exemplo, a utilização de madeira lamelada e outras, e materiais que têm, nomeadamente, a energia incorporada mais baixa. E por isso acho que os desafios de hoje são assegurar que conseguimos eficientes em relação ao conforto e, salientando as palavras que houve antes, a tecnologia existe, a solução existe e nós conseguimos fazê-lo. E eu gosto muito de um conceito que é o biomimetismo, que é, no fundo, nós imitarmos na natureza, em que a natureza é muito eficiente, eles compram localmente, vivem só de energias renováveis. E por isso, se olhássemos para o sistema mais eficiente que está aqui, não é o que está lá atrás, mas são os girassóis. Já agora digo uma coisa, tenho feito algumas perguntas em relação aos materiais que o Lidera certifica, eu queria informar que cannabis não está incluído para usos farmacêuticos, não está incluído na produção alimentar, era só um detalhe. Lamentamos saber ter essa informação. Vamos passar então para o tema seguinte, que é como deverá ser o edifício do futuro. A imagem que nós trazemos aqui, no fundo, na sequência das sessões anteriores, indubitavelmente terá de passar por este cenário, de termos a casa com a integração de energias renováveis, procurando atingir o balanço zero ou quase zero, isso vai ser uma obrigatoriedade, e também a integração da mobilidade na nossa vivência, portanto, na nossa utilização também dos edifícios que usamos. E aqui não é só a questão da casa, mas também a interligação com o local de trabalho, com espaços de lazer, etc. Portanto, este é o nosso pequeno contributo. Pergunto agora ao Germán como deverá ser o edifício do futuro. Gracias. En un futuro cercano, yo creo que tendremos que hablar de dos cuestiones fundamentales, energía y salud. Cuando hablamos de energía, hace muy poquitos años estábamos hablando de edificios activos que consumían mucha energía para poder tener unas prestaciones aceptables. A día de hoy estamos haciendo edificios de consumo casi nulo o pasivos, incluso en vivienda de protección oficial, no sé cómo se llaman aquí. Estas viviendas son las de Bolueta, que hablaremos después, y son viviendas pues para gente con renta limitada y demás. Cada vez vamos a tender a consumir menos energía. A la mañana ya se ha visto en las ponencias cómo iba encaminado el tema y estamos viendo que estamos hablando ya de un consumo nulo o incluso un consumo positivo. Cuando hablo de futuro cercano me refiero a que ya tenemos proyectos en marcha que pueden ser proyectos desenchufados de la red. Y desenchufados de la red, esto tiene que ser así en España porque ahora mismo la normativa española no nos deja tener un edificio de consumo positivo y revertir esa energía a la red. Eso confiemos en que cambie pronto. Espero que aquí en Portugal tengáis un poco más de suerte con vuestras leyes, pero bueno, en España ahora mismo el tema no pinta muy bien. Espero que se arregle pronto, pero sin duda el concepto va a ser que todos los edificios produzcan por lo menos la energía que consumen, y lo ideal será pues que al final cada edificio se conciba como una pequeña central eléctrica. Vamos a atender a eso. Y en cuanto al concepto de salud, ya estamos trabajando mucho el confort interior, la calidad del aire. No cabe duda de que pasamos mucho tiempo de nuestra vida dentro de edificios. Dependiendo lo que nos guste salir a la calle, entre el 80 y el 90% de nuestro tiempo lo vamos a pasar encerrados. Por tanto, es muy importante que el aire tenga una calidad adecuada. Bien, todas estas cuestiones el Passive House las trabaja. ¿Cuál es el siguiente paso? Utilizar materiales sanos. Puede que no estemos trabajando tanto en esta línea para evitar pues los gases tóxicos que se generan durante el proceso de la construcción, los VOX, los formaldehídos. Ahora estamos trabajando en un proyecto con Gobierno vasco con materiales experimentales para que en una vivienda de un bloque
lo proyectemos con una serie de materiales que neutralizan todos esos gases tóxicos y en principio los catalizan. Esta es la teoría. Estará acabado en 6 meses y en 6 meses veremos si funciona o no funciona. Pero bueno, como solo es un piso, si no funciona no pasa nada. Lo reharemos y listo. Pero bueno, como digo, esta es mi visión de futuro, pero de futuro muy cercano, 5 o 10 años máximo. Seguro que los compañeros tienen una visión mucho más amplia y nos ilustran a más largo plazo. Gracias. Obrigado. Fausto. Pois eu não faço ideia de qual será o edifício do futuro, ou mesmo sequer o futuro. Espero que não seja qualquer distópico futuro de smart bunkers em gated communities. Descartando este distópico cenário em Portugal, não gostaria de ver mesmo uma passive house como uma machine à habité, uma smart house numa smart city. Este é o meu ponto de vista. Já falei há pouco do Orlando Ribeiro, da obra Portugal Mediterrâneo Atlântico, a divisão de Portugal em 2 regiões geoclimáticas, o Mediterrâneo e Atlântico, que se refletem na arquitetura popular, mas os tempos são outros. Hoje temos novas necessidades de uma população que vai envelhecendo, num clima que está em mudança, talvez mais fenómenos extremos, mediterraneazação e mesmo desertificação. São desafios à arquitetura. E com estes desafios todos, que são desafios, que são também oportunidades, eu não penso em termos de formas, eu penso em termos de estratégias. E aquele quadro que eu ali tenho são o conjunto de todas as estratégias que existem para o Mediterrâneo e para Portugal Atlântico e Mediterrâneo também, sendo as mais escuras as de inverno e mais claras as de verão. Isto é que faz a riqueza, por exemplo, da arquitetura do Islão árido. E os exemplos que estão em baixo, as imagens, são imagens para cada uma dessas estratégias que no seu conjunto se vê que dão uma arquitetura muito diversificada, feita com o clima ao encontro das pessoas. E eu queria salientar um aspecto que não salientei há pouco. Esta arquitetura é interessante, pensando que ela é a terceira camada. Primeiro nós vamos resolver os problemas. O nosso corpo tem exigências, conforto, por exemplo, e tem capacidades para o resolver. É daí que parte tudo. A seguir vem o vestuário, e depois é que vem a arquitetura, e depois vêm os equipamentos complementares da arquitetura. E o vestuário, chamada a atenção para isso, evoluiu muito nos últimos anos. Numa região como a nossa, de clima relativamente ameno, e falando agora no inverno, que é aquilo que tem falado muito, a passive houses é muito tratada no inverno e é pouco referida no verão, todos aqueles exemplos são para o inverno e são para o verão, fundamentalmente, que é a conservação de energia. O vestuário, atualmente, consegue-se resistências do vestuário que, com um vestuário muito mais leve, consegue resistências muito superiores. E essa utilização do vestuário permite uma coisa muito importante, que é uma arquitetura em que os isolamentos não são tão grandes. O controle das ventilações é absolutamente essencial. Mas os isolamentos não são tão grandes, não vão criar problemas no verão, em que vai ter maior importância a inércia térmica e todas as outras estratégias de verão, que é o sombreamento, a ventilação, o arrefecimento evaporativo e até o arrefecimento radiativo. Isso é que faz a riqueza da arquitetura. E, finalmente, desenhar com o clima, que é o ponto em que queria bater aqui, sobretudo, tem que ser incluído num desenhar com a natureza. É o design with climate. Aquele tal mimetismo de que falou há pouco, desenhar com a natureza. Ian McHarg desenvolveu um método para desenhar com a natureza. É encaixando o desenhar com o clima, no desenhar com a natureza para o homenzinho, que está lá no meio, é que eu vejo o futuro, mas não vejo formas, vejo estratégias.
Obrigado. Bom, João Paulo. sem pretender ser de maneira nenhuma provocador, eu dizia que não me interessa nada a futurologia acerca do futuro dos edifícios. Mas acho que há coisas que eu gostava de ver acontecer no futuro do nosso universo da arquitetura. Desde logo, aqui está mais um edifício de Sauerbruch and Daten. Estes dois edifícios são encomendas públicas do governo alemão, uma para o Ministério do Ambiente em Hamburgo, a primeira, e esta para a Agência do Ambiente e Energia em Dessau. São edifícios que foram especificamente encomendados para altos desempenhos e eficiência energética. Eu gostava que este estímulo por parte de quem deve dar o exemplo se tornasse uma realidade em Portugal. E que depois, de facto, isso fosse comprovado, verificado e que se alcançassem as certificações que foram alcançadas nestes dois casos. Este tipo de futurologia interessa muito mais. Depois um pequeno regresso. Bom, de qualquer modo, não quero de maneira nenhuma ficar refém de discursos que podem ser paradoxais da pior maneira. Philippe Rame tem feito um trabalho de investigação notável ao nível da termodinâmica dos edifícios e do seu comportamento térmico. Também afirmou já, escreveu já em artigos científicos, que se um edifício for extraordinariamente performante, não lhe deve ser exigido rigorosamente mais nada, porque ele é bonito só por isso. A minha tradição arquitetónica lida muito mal com este tipo de afirmações. E, portanto, o futuro que eu vejo não se deixa ficar refém de um discurso de eficiência tout court. Por fim, eu gostaria de dizer que gosto de ver a nossa profissão assumir responsabilidades. Não sei se estamos bem preparados para isso, mas vamos aprender e vamos melhorar. E eu acho que os sistemas novos de concepção e desenho vão nos auxiliar nesse papel. O desenho paramétrico em arquitetura e os sistemas integrados estão-nos a preparar para conhecer muito melhor os edifícios, para os detalharmos com muita eficiência, para avaliarmos o seu ciclo de vida, a sua manutenção no médio e longo prazo, e muito depressa vão-nos fazer também trabalhar com estas diferenças entre energia operacional e energia incorporada e com outros fatores. Eu gostaria de ver no futuro os arquitetos estabelecerem relações mais longas e estáveis com o seu próprio parque edificado, no sentido de que podem ser, de facto, instrumentos fundamentais para ajudar a gestão desses edifícios e para promoverem a sua otimização e aumento de eficiência no cotidiano ao longo do extenso ciclo de vida que é desejável num exercício qualquer de arquitetura. Portanto, o meu futuro não tem a ver de maneira nenhuma com a forma dos edifícios, tem a ver com a responsabilidade dos arquitetos face àquilo que é a sua tradição disciplinar e a sua necessidade de aproveitamento e otimização de conhecimento específico no desenho das cidades e das arquiteturas. Obrigado. Francisco. Bom, como vai ser a arquitetura do futuro? Em primeiro lugar, eu não sei como é que vai ser o futuro, mas eu espero que o futuro não seja de tal forma sombrio que nós não tenhamos de voltar à arquitetura troglodita. Eu espero que não, mas também acho e espero que não tenhamos exemplos destes, que são exemplos que já não se fazem, vamos chamar assim, no mundo civilizado, que são exemplos que se praticam nos países novos ricos, estas florestas de arranha-céus típicas dos países árabes, não é? Do novo riquismo do petróleo. Este edifício, aliás, feito por um arquiteto que construiu em Portugal, pronto, mas que não consegue ganhar concursos na Europa. Eu estou-me a referir aqui sim, a este edifício que não ganha este L lá em cima, que é o, salvo erro, a Rádio e Televisão de Pequim, não é? Pronto, mas que ganha concursos nesses países, que são países que, por motivos históricos, estão ávidos de uma arquitetura absolutamente estapafúrdia, que se impõe única e exclusivamente pelo dictat da forma, não é a forma, é o impacto. Aqui o que é válido, a única coisa que é válida nesta arquitetura é o impacto da forma, o choque, o fazer diferente, não é inovar. Em termos de inovação, a inovação é escrita neste contexto com um I muito pequeno e sublinhado,
E acho que o futuro tem que olhar para os problemas da humanidade. E os problemas da humanidade são bem mais diferentes, infelizmente, do que esta arquitetura nos propõe. Agora, aliás, até há não sei se já ouviram falar nesse edifício, creio que é de um arquiteto americano, que quer fazer um arranha-céus que dá a curva em cima e depois volta outra vez para a terra. Não sei se já ouviram falar nisto. Não é? Pronto, e o grande desafio deste arquiteto, estava muito preocupado, porque como é que se faz um elevador, não é? Que dá a volta todo ao edifício, vem cá em cima, passa pelo ar, sem pôr as pessoas de pernas para o ar a fazer o pino, não é? Quer dizer, quando o elevador desce, é suposto as pessoas não virem a fazer o pino. Tá. Pronto, e agora está muito contente porque realmente encontrou uma empresa que lhe vai fazer este tipo de elevador. Bom, eu não quero ser nem, apesar já da minha idade, não quero ser nem bota de elástico, nem o Fausto estava ali assim há bocado a dizer, e eu fiz aqui um comentário, porque é que nós a partir dos 70 anos começamos a ter certas e determinadas ideias comuns, mesmo sem nos ouvirmos. Não é? Eu acho que este tipo de arquitetura é uma afronte, é a fuga dos princípios da arquitetura vernacular, é a arquitetura como um célebre crítico e professor de arquitetura numa cidade americana que escreveu um livro muito interessante que é o House Form and Culture, do Sr. Amos Rapoport, é a arquitetura das elites, é a arquitetura do poder. Sempre se fez a arquitetura destas ao longo da história, a começar pelos monumentos, pelas catedrais, pelos grandes palácios, pelas grandes cidades, não é? O Hitler também tinha engendrado a maior capital do mundo, que era a Germânia, não é? Que ia ter um Capitólio 3 vezes e meio o tamanho do Capitólio romano, etc. Portanto, há sempre todos os regimes, todos os poderes, mesmo quando se apresentam como democráticos, têm este tipo de arquitetura. Esta arquitetura é tudo menos uma arquitetura humanizada, uma arquitetura que nos diga alguma coisa, uma arquitetura que resolva os problemas de facto da humanidade. Eu chamo a atenção que a cidade de Manchester tem agora, a propósito, a cidade do futuro, tem um programa muitíssimo interessante, não sei se conhecem, que é justamente de abordar todos os problemas que se põem em relação... Nós vamos viver todos muito mais do que estamos a viver hoje, não é? Portanto, a cidade está a fazer, tem projetos piloto de mobilidade para a terceira idade, de jardins, de casas comuns, as pessoas cada vez estão a viver, ficam sozinhas, enviuvam, ficam a viver. Portanto, a cidade está a fazer casas como nós tínhamos quando éramos estudantes, as comunidades de estudantes. Portanto, acho que esse terá de ser um caminho e a arquitetura tem que estar atenta a este caminho, mas nunca, em minha opinião, nunca coisas destas. Este edifício aqui em baixo, à direita, não sei se conhecem, é um edifício, eu acho que estes arquitetos morrem de tédio, não é? Acho que estes arquitetos morrem de tédio, já não sabem o que é que vão fazer, então fazem, este edifício em baixo é um edifício que mexe, não sei se sabem, é um edifício que todo ele dança, bamboleia-se, não é? Quer dizer, não é a dança do ventre, mas para lá caminha. Não, muito obrigado. Portanto, eu acho que isto é realmente, como diz esse crítico, a raiz desta arquitetura é a cultura da elite. Das elites, entre aspas, não é? Das elites que mandam em nós, que exercem o poder, que exercem a formação das nossas ideias, não é? O Trump é, sem dúvida nenhuma, estão de acordo, é um representante da elite económica, não é? Mundial, não é? O mundo está completamente de pernas para o ar, não é? Quando o Trump diz vou diminuir os impostos dos milionários e os milionários juntam-se todos nos Estados Unidos e vão para a televisão dizer não, Sr. Trump, não mude, não baixe, nós somos riquíssimos, aumente, nós temos dinheiro a mais. Em que mundo é que nós vivemos? Este slide do meio é aquele slide que me preocupa mais porque revela que 60% da população mundial não tem saneamento básico, 20% ainda vive sem energia elétrica. Não sei se percebem bem do que é viver
o drama de viver sem energia elétrica, o dia acaba para eles com o pôr do sol, não podem trabalhar, não podem estudar, não se podem desenvolver como seres humanos a partir da noite, não é? Portanto, a arquitetura do futuro tem que ser uma arquitetura que responda a estes problemas, em minha opinião. Obrigado, Francisco. Manuel Duarte Pinheiro. Para terminar esta ronda pelos 3 temas. Bom, eu se calhar começava com um pressuposto. Eu vou admitir que quando projetamos um edifício ou reabilitamos um edifício, ele é reabilitado para 25 ou para 50 anos. Não sei se concordamos. Por isso, quando fazemos hoje um edifício, nós já estamos a fazer futuro. Ou seja, na realidade, nós estamos a fazer hoje futurologia. Porque depois, sobretudo se vimos as taxas de renovação do nosso estoque, até conseguimos renovar o nosso estoque todo, otimisticamente teremos 150 anos a 200. Assim, basicamente é se pensarmos na renovação do estoque. E por isso, hoje estamos a fazer o futuro. E eu acho que há aqui 2 futuros diferentes completamente, aquilo que falávamos dos países emergentes ou outros, que eu por acaso partilho, e eu tive na dúvida se deveria trazer outra imagem menos high-tech e eventualmente mais caminhar nisso, mas eu optei por high-tech. E agora gostava de trazer aqui para a dimensão, nomeadamente até porque o desafio era juntar um bocadinho o edifício do futuro com a mobilidade, em que eu só me perguntei se eventualmente nós precisaríamos de cada um ter os nossos carros. E essa é uma pergunta possível. Não estou a discutir se precisamos de carros elétricos ou se precisamos destes, mas se todos precisamos dos carros. E se respondemos a esta pergunta, talvez só precisamos do carro em alguma altura e nós podemos fazer partilha de carros, partilha de equipamentos e das outras, se calhar a pergunta, em vez de ser respondida ao edifício, terá que ser respondida aos edifícios e terá que ser respondida a uma escala diferente. E essa resposta agrada-me mais. Porque o que me parece é que se olharmos, e particularmente, nomeadamente, eu sendo da área da engenharia, sou muito sensível não só ao desempenho, mas também aos custos e às implicações que isso tem. A escala de otimização, quando nós pensamos nas energias, por exemplo, no quase zero de energia, uma das coisas que não sei se vai resultar na nossa equação é a definição que vai ser publicada do que é a escala local, se é a escala do edifício, se é uma escala mais envolvente. E quais são as implicações disso? É razoável eu pôr, por exemplo, o fotovoltaico, nomeadamente no edifício, se estiver bem orientado, se bem que muitas das zonas das fachadas e das outras não está, e o payback seja inferior a 5, 7, seja entre 5 a 7 anos, dependendo do preço da energia. Mas se eu pensar já em usar outras formas de energia, como por exemplo a eólica, e nomeadamente é-nos útil, até porque à noite não há sol e pode haver vento. Se eu pensar em outras formas, se calhar a escala do edifício não é apropriada, mas eu acho que a escala do bairro é mais significativo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que acho que o futuro vai se jogar muito na forma, não só como se faz os edifícios, mas na forma como nós vamos fazer os nossos bairros no futuro. E sobretudo se esses bairros, por exemplo, posso ter uma zona de parqueamento, onde posso ter, como existe no Solar 21, a zona de parqueamento é uma zona, nomeadamente, que tem uma cobertura de energias renováveis, que pode alimentar a bateria dos carros, pode alimentar os edifícios que estão em funcionamento e assim sucessivamente. Eu acho que é essa escala que, de alguma maneira, digamos, é cada vez mais importante. Este edifício que eu vos trouxe é um edifício que na terça-feira eu atribuí a certificação e fiz a visita. Ele já está construído. Basicamente, este é um conjunto de edifícios que faz a reconversão da antiga fábrica de Braço de Prata, nomeadamente aqui na zona, em que havia uma estrada que atravessava toda a zona ribeirinha e que era um obstáculo, tal como a linha de caminho de ferro noutros sítios na zona de Lisboa. E, no fundo, é uma intervenção não à escala do edifício, mas à escala do bairro. São edifícios com diferentes características. O gabinete de arquitetura é o gabinete workshop do Renzo Piano, nomeadamente a Alexandre Trezani, que esteve cá e que tivemos a falar, e são edifícios que, curiosamente, não sei se vêem em cima na imagem do meio, eu não tenho aqui o teu laser aí espetacular. Se fosse o Kim Sung-yang, tinha trazido qualquer coisa assim interessante para marcar. É aqui. Ou seja, se repararem, a distância entre os edifícios é pensada de maneira a que, em determinadas condições, a nossa aquela regra de distância entre eles que era razoável. Por além disso, faz um aspecto que é todo o espaço de baixo é público e cria aqui um jardim interior em relação a essa componente. Estas zonas
eventualmente eu posso discutir. Foi feito um esforço enorme, envolvendo o ITECONS e outros, a criar um revestimento cerámico imitando os nossos azulejos, se bem que eu achasse que eventualmente o salto deveria ter sido dado para outro tipo de solução, mas isso é a opção. Ou seja, basicamente a minha mensagem para o futuro é, eu acho que nós vamos, provavelmente, claramente para mim, relacionamos os edifícios e a mobilidade. Obrigado. Claramente que eu acho que é à escala do edifício que se vai de alguma maneira jogar isto. Até porque... À escala do bairro, sim, peço desculpa. Não à escala do edifício, mas à escala do bairro. Até que muitas vezes a questão das águas, separando as cinzentas e as negras e fechando o ciclo da água, é possível fazer isso. A interligação das espaços verdes é possível e razoavelmente fazer. E além disso, o que nós estamos a fazer, nós não queremos os edifícios como ilhas, o que nós queremos são as comunidades. E hoje o que está subjacente aqui, diferentes tipos de comunidades e essa componente. E por isso, por exemplo, essa solução que eu falo de mobilidade, era uma das soluções que foi implementada no BEDZ, nomeadamente, em que havia uma partilha de carros que aproveitava as energias. Estas não são, infelizmente, edifícios passivos, mas são edifícios bioclimáticos muito eficientes. Eventualmente têm aqui alguns princípios que se calhar não seriam hoje, mas o que eu diria era a forma como nós vamos reabilitar os edifícios, a sua integração no bairro e a gestão à escala do bairro, provavelmente vai criar mais futuros e o futuro particularmente, gostava de dizer que começa hoje. E começa como nós eventualmente podemos contribuir, quer seja com princípios, com as soluções que têm vindo a apresentar e muito, muito da maneira como nós vivemos e utilizamos esses espaços e dinamizamos. E por isso era um bocadinho a mensagem. Obrigado. Temos tempo para uma questão. É tão simples quanto isso. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Eu só pegando na última intervenção de Francisco Moita, relacionando a arquitetura com o poder, esse é o tema subjacente a toda a história da arquitetura. Isso depois fica para o próximo ano, a discussão em relação a isso. Agora, a grande questão, para evitarmos o fenómeno que foi aqui apresentado, é simples, é retirar o poder a quem o tem. E uma forma possível de o fazer é através deste cenário possível de descentralizar a geração e a utilização dos recursos. Descentralizando a produção e a utilização da energia, usando cada posto de trabalho, cada local, como um conceito que já foi aqui utilizado, de uma mini central energética, estamos, no fundo, de algum modo, a descentralizar e a retirar o poder a quem o tem. Não sei se há alguma questão. Isto estava aqui a tentar um compasso de espera. Uma lá ao fundo. Olá. Boa tarde. É referido muitas vezes a eficiência energética. Em relação à eficiência hídrica, noto que é pouco focada e um pouco vago. Ou seja, foi falado num exemplo concreto de uma casa em ilha, que normalmente há um gasto de 160 litros de água por pessoa, salvo erro passou para 60, 40. Eu queria saber o que é que foi realizado e o que há no mercado para corrigir essa situação que hoje em dia está na ordem do dia, pela escassez que existe. Tá. Eu vou responder e vou dançar a pares, se não me importar. Ou seja, a primeira ideia é o que é que nós podemos fazer. A primeira estratégia em todos os sítios, tal como na área da energia, é reduzir. E nós podemos reduzir claramente, nomeadamente a nível dos consumos. Desde as medidas mais simples que são os rotores de caudal, as componentes do ponto de vista dos fluxos, até eventualmente também aquelas que são muito eficientes, que às vezes não é fácil. Eu, em minha casa, tenho os meus filhos, não é fácil dizer-lhes que eles devem tomar um banho mais reduzido, mas eventualmente com a nossa atitude. Eu acho que é essas duas dimensões. O segundo nível, a partir daí, é aproveitar alguns dos recursos. A recolha das águas pluviais, que eu acho que pode ser feita à escala do bairro, mas não à escala do edifício, e o tratamento das águas cinzentas e negras e a sua reutilização e o fechado do ciclo, acho que é incontornável.
Quanto ao exemplo, eu se calhar passaria a quem de direito, não sei se posso passar ao fotógrafo de serviço, para explicar como é que ele consegue, e particularmente que ele consiga os 44 litros, eu admito, que ele consiga que os seus filhos, que são dinâmicos, vivos e que gostam se calhar também de tomar banho, mantenham essa componente. Eu também gosto, mas peço desculpa. É simples, o German já focou isso. O PHPP é uma ferramenta em que essa componente também da eficiência hídrica está lá de uma forma indireta, em termos das necessidades de água quente sanitária. Depois, águas pluviais. O primeiro erro que as pessoas cometem é que olham águas pluviais, cobertura. Esquecem-se que uma fachada a sul possivelmente recebe mais água que uma cobertura. Portanto, nós fizemos uma recolha a nível das fachadas, aproveitamos toda a água que está disponível. As alterações climáticas vêm introduzir um problema adicional, que é, temos praticamente a mesma quantidade de água que cai por ano, com uma ligeira redução, só que os períodos são muito curtos. Portanto, aqui temos um problema que é difícil de ser resolvido, porque não há capacidade de armazenar essa água. Portanto, o que o professor Manuel Duarte Pinheiro explicou, acho que isto tem que ser uma escala diferente da escala do edifício. Mas eu chamava a atenção para um projeto que pouca gente, infelizmente, não conhece, que é o projeto Tamera. Tamera é uma comunidade de cerca de 200 pessoas que tentou e está a tentar ser independente em termos de água, em termos de energia, em termos alimentares. Eles, numa primeira fase, esqueceram a questão da água e tiveram que rever esse projeto, e há tecnologia, há meios, e eles, neste momento, resolveram e são totalmente independentes no Alentejo, em termos de energia, em termos de água e em termos alimentares. Portanto, eu convidava, eles têm visitas guiadas, melhor do que eu estar a descrever aqui sistemas, que eu utilizei, partilho com eles alguns projetos, era que vocês visitassem e apreciassem tudo aquilo que está disponível e aplicassem tudo isso que está disponível. Eles divulgam e ensinam tudo aquilo que aplicaram em Tamera. Obrigado. Gostava de saber, em termos técnicos, penso que a água da chuva, para ser reaproveitada, tem que acender uma temperatura de 60 graus. Não será que o sistema tão simples, só vier água e... Não. Eu acho que aqui eu queria só chamar a atenção a dar duas componentes. A água da chuva é conveniente. Por exemplo, o que normalmente existe, e já existia nos nossos sistemas tradicionais, é quando chove a primeira chuvada e limpa os pisos, há flush out dessa primeira água, para não haver contaminação. Depois, a partir daí, tem que haver algum tratamento. Eu queria salientar um trabalho absolutamente excepcional que está a ser feito, nomeadamente para a equipe de um colega nosso, que é o Silva Afonso de Coimbra, que tem um conjunto de normas, nomeadamente nesse domínio, para a utilização das águas cinzentas, das águas negras e das águas pluviais. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao futuro que começa hoje, e eu apelava à vossa cultura grega, ou pelo menos não leve isto ao extremo, porque normalmente na Grécia, quando o mensageiro levava más notícias ou boas, quando levava boas era premiado, quando levava más, eventualmente, tinha alguns problemas técnicos. E o que eu gostava de salientar é que a eficiência energética, a certificação energética, está quase a pôr cá fora também a eficiência hídrica, juntamente a certificação hídrica com a certificação energética, basicamente. Está quase. Agora, se o quase demora um ano ou um século, pronto, aí já não posso garantir. Isso é previsão, aí entra naqueles mínimos. Era só isso. Pronto, uma última nota, João Paulo. Eu sei que é um atrevimento, mas eu gostaria de fazer 3 balanços curtíssimos. O primeiro tem a ver também com isto. Estamos a fazer, em Portugal e no mundo, imensa investigação nestas matérias todas. E, de facto, não é só em energia que se está a fazer investigação. Nas universidades, nos institutos, há imensa gente poderosa, super capaz, a produzir resultados todos os dias. Estamos a ser muito ineficazes na divulgação desses resultados e na difusão instrumental das capacidades que temos de fazer melhor. Esse é um problema que as universidades não resolveram e que devia ser atacado frontalmente. Depois, outra coisa que saltou à vista nesta sessão
é que há de facto aqui, na nossa cultura ocidental, e eu limito-me a esta, há aqui dois paradigmas totalmente diferentes. Eu costumo brincar com isto até com os meus alunos. É completamente diferente ser europeu ou americano. Isto não é preconceito, não é preconceito geográfico, mas de facto a ideia de que poderemos ser os melhores em alguma coisa é um bocadinho aquilo que no vídeo inicial nós sentimos com a crítica que foi feita ao Elon Musk. De facto, ele é o melhor em muita coisa, não é? E muitas destas experiências radicais de arquitetura são excelentes em superlativos, não é? Eu não sei se não deveríamos olhar com muita confiança para o nosso espírito europeu, que assenta num modo básico da cultura latina, que é o senso comum. Ou seja, é preciso ter um balanço, fazer o balanço equilibrado daquilo que podemos fazer melhor. Ou seja, eu estou muito pouco interessado na termodinâmica mais eficiente ou nos recursos hídricos mais bem tratados. Eu quero incorporar os dois e todos os outros ao mesmo tempo. Os resíduos, a mobilidade. De facto, eu estou convencidíssimo que a arquitetura estimula práticas de mobilidade diferentes se nós a desenharmos convenientemente. Eu não sei porque é que tenho de colocar 2 lugares de estacionamento por fogo em qualquer edifício residencial e não tenho que garantir acesso fácil à via pública com as bicicletas de uma família. Alguém que está distraído, não é? E estas pequenas coisas podem, de facto, mudar. E nós sabemos que elas têm resultados, se as quisermos implementar. Eu tinha mais um terceiro comentário, mas ele assenta exatamente no mesmo pressuposto, de que temos condições para fazer tudo bem. Portanto, eu vou ficar por aqui porque ele ia demorar muito mais tempo que os exemplos. Resta-me então agradecer ao German, ao Fausto, ao João Paulo, ao Francisco e ao Manuel Lars Pinheiro. Uma salva de palmas para todos.